Bom, falamos aí, né, agora vamos caminhar, falamos aí da comunhão, vamos falar da missão, já caminhando aí para o final. Finalmente, tá, a igreja local, enquanto comunidade sapiencial, equipa e envia os santos para exercerem seu sacerdócio universal. A apostolicidade é a face pública da igreja. A sabedoria não é privada. Inclusive, né, gente, lá na linguagem da sabedoria em Provérbios, a sabedoria está nas esquinas, ela está na rua, ela está nos comércios, né? A linguagem de Provérbios é essa. Então a sabedoria é pública. Ela tem uma face pública aí, né? Ao contrário, ela está nos equipando com armadura moral, inclusive para que a gente possa navegar, né, no mundo público, em missão, atraindo assim outras pessoas para essa escola aí, que é a escola de Jesus. Não é legal? Então, pessoal, na medida que a gente vai vendo o progresso desse arco narrativo, esses contextos formativos, a missão da igreja é o ápice. Porque a missão da igreja implica num testemunho público da sabedoria, num convite das pessoas desfrutarem da revelação de Cristo, né? Lembra quando Jesus falou, a rainha do sul, Mateus 12:42, se levantará no juízo com esta geração e condenará, porque veio dos confins da terra. Olha a missão aí, para ouvir da sabedoria de Salomão. E eis que aqui está quem é maior do que Salomão. Agora a rainha do sul não está vindo, né, dos confins da terra, é o testemunho da sabedoria que está indo até os confins da terra, com uma pregação que cada cristão tem a responsabilidade de fazer e anunciar. A missão, inclusive, que exige de nós um engajamento cultural, tá? Um engajamento sábio e prudente com as nossas competências no mundo, de modo que Deus seja, assim, glorificado. Bom, pessoal, é isso. Caminhando aqui para a nossa conclusão, tá? Basicamente, é isso que Deus está fazendo conosco na história. Basicamente, o que Deus fez aqui, ao longo desse curso, né, eu quero aqui concluir, né, falando disso, é que a gente navegou, primeiro, vendo ao longo desse módulo, né, que foi possível apreciar a atividade intelectual cristã numa perspectiva do cânon. Como que o cânon bíblico é uma matriz importante para qualquer tipo de reflexão daqui para frente sobre a atividade intelectual cristã. A gente explorou aí a pulsão religiosa inata, não foi isso? A inquietação existencial humana. Nós exploramos como que o aparato cognitivo e epistemológico humano foi colocado numa estrutura em que ele tem, de alguma maneira, condições de compreender determinadas coisas. Mas existem os efeitos noéticos, os efeitos intelectuais da queda, que impedem o homem de avançar nessa compreensão. Vimos que há necessidade de uma autorrevelação de Deus, na estrutura da criação, mas também na estrutura da relação do homem com Deus, porque o próprio Deus se autodesvela ou se autorrevela aos seres humanos. Vimos que Jesus Cristo, vimos que a sabedoria, né, é o meio pelo qual Deus utiliza na linguagem do Antigo Testamento, integrando aí, como a gente viu dentro do cânon, né, os temas do cânon, a cristologia, ou melhor, a cosmologia, a antropologia e a teologia, né, realmente a sabedoria tem esse poder de agregar essas dimensões. Então nós exploramos aí, né, noções importantes, de maneira panorâmica naturalmente, né, que indicam a revelação de Deus como um único Deus, o monoteísmo, que aponta para o fato de que se Deus é um, a realidade tem uma regularidade, ela tem leis, existe uma certa previsibilidade em algum nível, né? Existe também aí uma certa previsibilidade, uma certa unidade nos fenômenos que nós observamos. O mundo não é caótico, não é fruto agonístico de várias divindades conflitando, né? A sabedoria aí é uma sabedoria pré-moderna que lança muita luz sobre o modo como um cristão pratica a sua atividade epistemológica hoje, né? A sabedoria se vale de recursos retóricos, poéticos, metafóricos, de maneira a explorar a cognição. Mas a cognição, nesse caso, está a serviço de um bem maior do que simplesmente controle técnico sobre o mundo. A cognição está a serviço da sabedoria, que integra tudo isso que nós exploramos antes. E assim, a gente foi vendo como o clímax da autorrevelação de Deus é o próprio Cristo. E Cristo vira o ponto arquimediano da nossa vocação intelectual. É a partir dele que nós olhamos para o mundo e interagimos com os próprios fenômenos que ele colocou na cultura e na natureza. Né? Nós abordamos essas raízes sapienciais da cristologia e vimos como o próprio Cristo é a fonte de toda a sabedoria, né? E que o cristão é chamado a se conformar a Cristo pelo poder do Espírito Santo por causa da sua união mística pela justificação pela fé com Jesus. E aí a gente viu os contornos de uma teologia
de uma cristologia e de uma eclesiologia da sabedoria. E aí conseguimos inferir dimensões formativas da tradição cristã, da igreja local, de uma teopedagogia, né? E vimos como essa cristologia impulsionou a formação de uma comunidade que está baseada em uma vida virtuosa, não no legalismo moralista e nem numa anomia, mas naquela sabedoria da lei da liberdade, como diz o apóstolo Tiago, de uma obediência voluntária e amorosa a quem Deus é, porque as afeições foram ordenadas. E assim Deus está alocando este santo homem, essa santa mulher chamada por Jesus, no mundo de Deus, numa comunidade que está sendo formada como um sinal contra todo tipo de tolice e ignorância, eventuais efeitos da queda, para uma vida completamente nova de testemunho e graça.